Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo essa nossa última videoaula, tá? Então, já estamos finalizando. Eu sei que tá complicado, mas vamos fazer aí um esforçozinho, tá bom? Hoje a gente vai falar dos 3 últimos tecidos vegetais, que são tecidos adultos ou permanentes, tá? Que a gente vai observar em plantas que têm crescimento secundário, crescimento em espessura. Tá? Então, os parênquimas. Os parênquimas são tecidos formados por células vivas, tá? É importante ressaltar isso. Com pouco citoplasma, então o citoplasma dessa célula, ele é bem reduzido e tem um grande vacúolo. Lembra lá do vacúolo das células vegetais? Esse vacúolo é que vai estar ocupando a maior parte desse citoplasma. E os parênquimas vão ter várias funções, tá? Dependendo do tipo de parênquima. Vão ser tecidos de preenchimento, nós temos o parênquima clorofiliano, onde a gente vai ter grande quantidade de cloroplasto para realizar a fotossíntese, parênquima de reserva ou amilífero, vocês vão encontrar com essa denominação também. Parênquima aquífero e o aerífero. Vamos então falar um pouquinho de cada um desses parênquimas. Aqui, ó, são micrografias, tá? Desses tecidos, desses parênquimas. Então, parênquima de preenchimento, ele ocupa espaço deixados por outros tecidos, tá? Então, no córtex, que é essa parte mais interna, mais externa aqui, ó, e a medula, que é essa parte interna aqui, ó, tanto de caule quanto de raízes, tá bom? Parênquima clorofiliano. Esse tecido, esse tipo de parênquima, ele vai apresentar uma grande quantidade de cloroplastos, tá? Então, vão ter as células ricas em cloroplasto. E a clorofila, então, fica armazenada nesse cloroplasto, tá? Então, a gente vai encontrar principalmente em folhas e em caules jovens. Quando a gente observa um vegetal, uma árvore em crescimento, o caule jovem, ele é fininho e verde. Então, ele também faz clorofila. Só quando começa o crescimento secundário é que ele vai perder esse tecido aqui, tá? Então, esse parênquima clorofiliano, ele é dividido em palissádico e lacunoso. Esse palissádico, ele tem grande quantidade de cloroplasto, então ele vai fazer fotossíntese. E o lacunoso, como o próprio nome está dizendo, a gente observa aqui, ó, que tem lacunas, que existem espaços entre as células. Então, isso é importante para a circulação de ar, tá? Parênquima de reserva ou amilífero. Ele vai armazenar substâncias nutritivas, os produtos da fotossíntese, que é o quê? É a glicose. O vegetal sintetiza glicose durante a fotossíntese, parte dessa glicose ele já consome, o que ele não consome ele vai armazenar, principalmente na forma de amido. Vai armazenar onde? Em sementes como arroz, como trigo, em caules, tá? Como a batata. A batatinha é um tipo de caule riquíssimo em amido. E nos frutos, de modo geral, tá? Então, vão armazenar principalmente amido. Mas nós temos também muitas sementes oleaginosas, que armazenam, então, lipídios, como é o caso do girassol, como é o caso da soja, então armazenam óleos. Isso fica armazenado nesse parênquima de reserva. Parênquima aquífero, ele vai armazenar água, tá? Então, células com grandes vacúolos armazenadores de água. Isso vai ser típico de vegetais adaptados a ambiente árido, ambiente seco. Então, como, por exemplo, os cactos, que nós temos muito na região nordeste, na caatinga, nos desertos, e essa árvore aqui, ó, a barriguda, que a gente também encontra muito na África, naquelas regiões de savana, tá? Então, esse parênquima, ele reserva água, porque esse vegetal, nessas regiões onde eles estão adaptados, passam meses sem chover. Quando chove, chove muito pouco. Então, esse vegetal, ele tem essa adaptação a armazenar água aqui para que ele possa passar por esse período de seca prolongado.
O parênquima aerífero, também chamado de aerênquima, os espaços entre as células vão armazenar o quê? Ar, para que essa planta flutue, tá? São típicos das plantas aquáticas, né? Como a Vitória Régia, que nós temos na região amazônica, nos igarapés, né? Então, fica armazenado, esse parênquima a gente vai encontrar mais em folhas e em caules de plantas aquáticas. Agora a gente vai falar dos tecidos de sustentação. Atuam na sustentação mecânica da planta, atuam como se fosse um esqueleto, tá? Nós temos dois tecidos de sustentação, o colênquima e o esclerênquima. Colênquima. As células do colênquima são vivas e alongadas, né, de forma poliédrica em corte transversal. Então, quando você faz um corte no caule, você vai observar esse tipo de células. Elas dão maior flexibilidade aos pecíolos das folhas. Pecíolo é aquele cabinho que une a folha ao caule, tá? Ao pedúnculo das flores, que é o caulezinho da folha ali, tá? E os caules herbáceos de plantas que não têm crescimento secundário. São comparáveis aos tecidos cartilaginosos dos animais, né? Então, eles têm essa flexibilidade. Você pode ver que esses ramos, né? Eles pendem, né? Sem que se quebrem. Esse é o colênquima. Já o esclerênquima, as células que formam esse tecido são mortas, porque houve o depósito dessa proteína aqui, que é a lignina, e essa lignina, então, impede as trocas entre essas células, e essa célula morre e a parede dela é muito rígida. Então, ela vai dar uma maior resistência para o vegetal. Então, é encontrada nas partes mais velhas do vegetal, conferem resistência, mas conferem pouca flexibilidade. Equivale ao tecido ósseo, né? Então, ele vai ficar impregnado com essa lignina, então fica mais duro esse tecido. Então, dois tecidos de sustentação, colênquima formado por células vivas e o esclerênquima formado por células mortas com depósito de lignina, mais duro, mais rígido. E os tecidos de condução de seiva. O que é a seiva? É o sangue do vegetal. Nós vamos ter dois tipos de seiva. Seiva bruta, água e sais minerais que são absorvidos pela raiz e transportados para todas as outras partes do vegetal. Seiva elaborada, o produto da fotossíntese, produzido lá na folha e nos caules jovens, e a condução é o contrário, é das folhas para as raízes. Então, quais são os tipos de tecidos de condução? Lenho ou xilema vai conduzir a seiva bruta, sentido raiz, folhas. E o líber ou floema, que vai conduzir a seiva elaborada, que é a água e os carboidratos resultantes da fotossíntese. Então, a condução é folhas, raízes. Então, estamos vendo aqui nessa foto aqui do vegetal. Então, em vermelhinho aí o xilema ou lenho, tá? Tem esses dois nomes. O sentido de condução é raízes, folhas. E o líber ou floema, o sentido de condução, folhas, raízes. Xilema e lenho, seiva bruta. Líber ou floema, seiva elaborada. Então, olha aqui na casca de um vegetal. O floema, ele tá na parte mais externa. O xilema ou lenho tá na parte mais interna. Então, muitas vezes, quando a pessoa mata um vegetal, basta tirar, né, um anel aqui em volta todinho, porque você tira o floema. Então, essa raiz, depois, com o passar do tempo, ela vai morrer porque ela deixa de receber glicose, ela deixa de receber o combustível, tá bom? Pessoal, então, por hoje é só isso daí, tá? Então, agora são as últimas atividades lá da apostila, tá? Do 21 ao 24, coisinha fácil. Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até mais.